Já enviei para vocês, aí no WhatsApp, a aula de hoje, o PowerPoint. Além do livrinho que alguns de vocês compraram, que é aquele do balancinho, vou até pegar aqui só um minutinho. Além desse livrinho aqui, do balancinho, e como ler o Evangelho de Marcos, que é um livro muito bom para poder entender alguns aspectos, eu estou usando bastante também um autor italiano que se chama Alberto Maggi. O PowerPoint hoje eu fiz quase todo em cima dele também para ajudar a ampliar um pouco a nossa visão do Evangelho de Marcos. Alberto Maggi é um padre que tem aqui na Itália, e ele é exegeta, biblista, né? E tem um centro de estudo bíblico, ele vive disso, desses estudos bíblicos, e eu uso bastante o material dele também, tá bom? Esse que eu coloquei no PowerPoint para vocês, boa parte é dele, tá? São materiais dele, então para ajudar vocês nessa reflexão. Então eu peço, eu não vou pôr o PowerPoint aqui, porque a gente se perde muito no PowerPoint, mas vocês têm acesso lá, eu mandei para vocês, é só pegar lá e vocês vão conseguir, com a minha fala aqui e olhando o PowerPoint lá, vocês vão entender bastante, tá? O Evangelho de hoje. Nós vamos começar hoje o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, todo ele, capítulo 6, e tem coisas muito interessantes aqui hoje para a gente ver. Só que a gente não pode perder o todo. Para entender o capítulo 6, a gente tem que ter na memória aquilo que nós já falamos antes. Senão a gente se perde um pouco no que Jesus tinha falado, porque esse capítulo 6 ele vem completar muito dessas coisas. Nesse capítulo aqui, principalmente, nós vamos falar aí de Jesus que vai visitar a sua terra, né, Nazaré, vai entrar na sinagoga e ali vai ser interpelado pelos seus, vamos dizer assim, conterrâneos. Depois nós vamos ver que Jesus vai enviar, começando agora, Fabrício, boa noite. Jesus vai enviar os 12 apóstolos para uma missão. Vamos ver depois a morte de João Batista, a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Basicamente, esse é o capítulo 6. Só que ele está interligado. Não esqueçam, isso. Boa noite, estamos começando agora para quem está entrando. Não esqueçam que para entender o Evangelho de Marcos, nós temos que entender que o Marcos ele está nos apresentando quem é Jesus. Tá? Isso é importantíssimo. Se a gente perder isso de foco, a gente não vai entender o Evangelho de Marcos. O Marcos está dizendo para nós, desde o início, que Jesus ele é o Cristo, um Cristo diferente, não aquele Cristo nacionalista, não aquele Cristo guerreiro, mas um Cristo diferente, um ungido de Deus, e ele também está nos apresentando Jesus como Filho de Deus. E o tempo todo, até agora, nós estamos entrando no capítulo 6, o tempo todo o Marcos nos apresenta um Jesus que ensina o quê? Marcos nunca vai dizer o que Jesus ensina. Ele só vai nos dizer que aquilo que Jesus ensina tem autoridade. Ou seja, entre o que Jesus ensina e aquilo que ele pratica, existe uma coerência. Ele é coerente naquilo que ele ensina. E também mostra Jesus curando, expulsando demônios. Nós já vimos aqui no Evangelho de Marcos, isso também tem que estar claro para vocês como chave de leitura, que expulsar demônios ou os espíritos impuros, na verdade, era um processo de desalienar as pessoas. O que significa isso? Fazer com que as pessoas andem com a própria perna, que elas não dependam das outras pessoas, que elas tenham dignidade. Isso é expulsar demônios. Na época de Jesus, como não tinha a ciência que nós temos hoje, qualquer doença, qualquer situação era vista como algo maligno. Se o espírito é vida, espírito imundo quer dizer aquele que tira a vida. O que tira a vida? Doenças tira a vida, alienação, quer dizer, pessoas depender sempre do pensamento dos outros tira a vida, e assim por diante. Isso é expulsar demônios. Então, o Evangelho de Marcos, o tempo todo, vai nos apresentar Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus expulsando demônios. Isso significa o quê? Que
Ao curar, ao expulsar demônios, Jesus está trazendo vida nova para as pessoas, dignidade para as pessoas. E o ensinamento dele é sobre isso. É sobre uma nova maneira de se comportar. Você tem que mudar a ideia, mudar o pensamento, se converter e se ligar a Deus, porque Deus se interessa pelas pessoas. É isso que Jesus vai falar. Porque na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles diziam que Deus ele só privilegiava aqueles que eram fiéis à Torá. Eram fiéis à Torá. Os que não eram fiéis à Torá, Deus então castigava, essa era a ideia, com doenças e assim por diante, tá? Então eu vou ler o capítulo 6. Para quem está chegando, eu deixei o material no WhatsApp, que é hoje, né, o capítulo 6 de hoje. Eu não vou usar ele aqui agora para não perder tempo, mas vocês podem ler e é interessante ler. E aqui eu vou fazendo a leitura com vocês, está o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e vou explicando. Eu estava dizendo para a turma que para entender o capítulo 6, nós temos que entender até agora o que o Marcos vem nos apresentar. E no final das contas, o Marcos está perguntando para nós também: vocês querem seguir Jesus? É esse Jesus que vocês acreditam? Então vamos lá. Visita a Nazaré. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Veja bem, aqui não fala que ele foi para Nazaré, fala que ele foi para a sua pátria. O Marcos ele usou isso de forma muito inteligente. Embora que a gente saiba que ele foi para Nazaré, o Marcos não usa a palavra Nazaré, ele usa pátria. Por quê? Porque aqui está dizendo que Jesus foi enviado para todo Israel. A pátria de todo judeu é Israel. Então, ou seja, Jesus foi enviado para Israel. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo. Antes de falar o que eles disseram, essa é a terceira vez que Marcos coloca, terceira e última vez que Marcos vai colocar Jesus numa sinagoga. A primeira foi quando ele entrou ali na sinagoga, lá no capítulo 1, vocês podem depois pegar a Bíblia de vocês, lá no capítulo 1, o Marcos, ele vai entrar Jesus vai entrar na sinagoga, lá no capítulo 1, tá? Eu vou só pegar o versículo certinho para vocês, e aí ele vai encontrar com um endemoniado. Isso é no capítulo 1, versículo 21 em diante. Depois, Jesus vai entrar na sinagoga para curar um homem com mão atrofiada no sábado, que não podia. Ele faz isso. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Essa agora é a terceira vez que Jesus ele vai entrar na sinagoga, agora em Nazaré, não em Cafarnaum, na terra dele. Tá? É a terceira e última vez que vocês vão ver o evangelista Marcos colocando Jesus dentro de uma sinagoga. Tá? Vindo sábado, já falei para vocês que quando se fala sábado, você já tem que pensar em judaísmo, porque é a marca do judaísmo. Começou a ensinar na sinagoga. Ensinar o quê? Marcos nunca vai dizer o que Jesus ensina. Só vai dizer que o pensamento dele é coerente com a vida dele. Tá? E muitos ficaram admirados, dizendo. Então, a atitude aqui primeiro é de admiração. Então, a primeira atitude, que está no capítulo 6 mesmo, a primeira atitude daqueles que estão com Jesus ali é admiração. Tá? De onde lhe vem tudo isso? Eles perguntam. Tá? Jesus está ensinando. De onde vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Aqui um ponto importante. Lembra que as autoridades tinham falado que Jesus fazia as coisas pelo poder de Beelzebub? As pessoas passaram a acreditar nisso. Essa parte da visita de Jesus em Nazaré é uma crítica do evangelista Marcos às lideranças religiosas que impõem na cabeça das pessoas a maneira que elas devem pensar. Isso é alienação, que eu falei para vocês. Então, esse início aqui é uma crítica do Marcos às lideranças religiosas da época dele, Marcos, que impõem na cabeça das pessoas a maneira que elas devem pensar. Vocês acompanharam a política no Brasil, quantos pastores e padres impõem às pessoas o voto, que tinham que votar nesse candidato e não naquele e vice-versa. Tá? Isso acontecia na época de Jesus também, o Marcos está denunciando isso. Então, essas pessoas que começam a perguntar a Jesus, de onde vem tudo isso? Eles não estão elogiando Jesus. Eles estão achando que Jesus é um feiticeiro. Cura pela mão é feitiçaria. Então, ou seja, de onde vem tantos milagres pelas suas mãos? Então, é uma crítica que
que os parentes de Jesus, não os parentes mesmo, a população quando Jesus cresceu, né, Nazaré, está fazendo Jesus. De fato, eles estão dizendo, de fato as autoridades têm razão. Ele é um bruxo, ele é um feiticeiro, ele faz isso pelo poder do mal. Isso é pecado contra o Espírito Santo, já falei para vocês, acusar Deus de fazer o mal. Ele faz essas coisas pelo mal, pelo poder do mal. Por que as pessoas estão dizendo isso? Porque elas ouviram as autoridades falarem isso de Jesus, que ele fazia curas pelo poder do mal, pelo poder de Beelzebul. E aí, para continuar a menosprezando Jesus, eles vão então ligar a Jesus o seguinte: como é que ele pode fazer tudo isso? Ele não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Uma coisa, geralmente, na época de Jesus, você não cita a mãe, você cita o pai. E aqui o Evangelho de Marcos tinha que citar, não é ele o filho de José? Então, ao dizer que Jesus é o filho de Maria e não de José, aqui quer dizer que nem mesmo seguir o pai ele fez. É uma crítica que está fazendo a Jesus. Tá? Então, colocar sendo filho de Maria é uma crítica, porque não se cita a mãe, a mulher, se cita sempre o pai. Quer dizer, nem o exemplo do pai ele pegou. É como se estivesse falando isso para Jesus. Já expliquei para vocês sobre os irmãos de Jesus aqui, que pode ser primos ou mesmo filho de José, e segundo a teoria, a hipótese ele era viúvo. Tá? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhe dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Profeta, profeta é aquele que está ligado a Deus. Então, desde o Antigo Testamento, os profetas nunca foram aceitos. Desde o Antigo Testamento, os profetas nunca foram aceitos. E Jesus é mais um deles. E não podia ali realizar nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Por que Jesus não podia fazer nenhum milagre? A resposta no final, por causa da fé deles. Lembra que uma das respostas que o Marcos tenta dar no evangelho dele é como ser discípulo de Jesus em um contexto de perseguição? Como é que a gente é fiel a Jesus? Pela fé. O Marcos sempre vai dizer: o que é a fé? Fé é aquilo que nos liga a Deus. Fé é aquilo que nos liga a Deus. Essas pessoas não estão ligadas a Deus, não estão ligadas a Jesus, por isso que ele não pode fazer milagre. Aqui é um ponto interessante. Deus só vai fazer milagres, Deus só vai intervir na humanidade se nós permitirmos. Jesus teve que nascer, ele teve que se encarnar. Deus não faz milagres simplesmente sem ajuda, sem a colaboração humana. O homem tem que colaborar com isso. E o primeiro processo de colaboração do homem é fé. Eu preciso acreditar em Deus. Se eu não acredito em Deus, eu não permito que ele realize as coisas na minha vida ou na vida da minha comunidade. Então é necessário que o homem dê também a sua resposta. Por isso que Jesus não fez ali nenhum milagre. Por quê? Porque encontrou um povo que não tinha fé, que não acreditava em Deus. Então restou a Jesus fazer o quê? Cuidar dos doentes. Cuidar dos doentes. Tá bom? Agora eu vou passar para. Eu estou no capítulo 6, agora versículo de 7 até 13, que é a missão dos 12. É, e ele percorria os povoados circunvizinhos a Nazaré ali, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los dois a dois. Por que o Marcos fala de dois a dois? Dois é o símbolo da comunidade. É como se o Marcos estivesse dizendo: toda a comunidade é enviada para seguir os passos de Jesus. Dois a dois é isso, tá? Por isso que Jesus falando de dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então, é o Marcos dizendo: Jesus envia a comunidade para dar sequência àquilo que Jesus iniciou. Lembra que eu falei lá atrás que Jesus apenas iniciou e nós devemos dar continuidade àquilo que Jesus fez? E é o Marcos dizendo isso para nós aqui agora. E deu-lhes autoridade sobre o quê? Presta atenção o que Jesus mandou eles fazer. Deu autoridade sobre os espíritos impuros. Mandou expulsar demônios? Não. Só autoridade. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto. O que o Marcos está dizendo para nós aqui? Eu até postei isso também no WhatsApp de vocês. A missão, ela depende.
ela depende mais de Deus do que de nós. Nós apenas entramos com nossa vontade, com nossa voz. Não é necessário gastar milhões em evangelização. O projeto é de Deus. Então, outra coisa, para evangelizar, para falar de uma coisa tão séria como o evangelho, nós temos que ser coerentes com esse anúncio. Se a gente se veste bem, se a gente tem muito dinheiro para missão, essas coisas, a gente se torna incoerente com relação ao evangelho. Então, Jesus está pedindo para nós que nós coloquemos nossa confiança em Deus. Não precisa de muita coisa. Por isso que ele fala, não leve dinheiro, para não ter essa segurança do dinheiro, nem de roupa. Confie em Deus. É Ele que é o Senhor da missão. Nós somos apenas os seus instrumentos, tá bom? Mas que andassem calçados com sandálias. Andar com sandália quer dizer, o cristão deve andar muito para evangelizar. E não levassem duas túnicas. Quem usava duas túnicas na época de Jesus eram pessoas ricas. Por isso que ele fala para não andar com duas túnicas. E dizia-lhes, onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Por que disso? Por que a pessoa tem que ficar numa casa? Casa, na época do Marcos, eram as pequenas igrejas que estavam surgindo. Então, quando você sai de uma casa, você forma uma comunidade que vai continuar as ideias de Jesus. Por isso que as pessoas tinham que ficar um certo tempo numa casa para poder preparar os membros da casa para poder continuar evangelizando. Por isso que as pessoas deveriam permanecer no lugar. Iria ser fácil isso? Não teria rejeição? Vamos ver aqui? E se algum lugar não vos receber, quer dizer, não se iludam. Muitas pessoas serão contra o que nós vamos falar. Não vos receber, nem vos quiser ouvir, a partir de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. O que o Marcos está dizendo aqui para nós? Os judeus, quando voltavam de países pagãos, antes de entrar em Israel, eles sacudiam a sandália para que o pó da poeira daquele país pagão ficasse para trás. O Marcos está dizendo o seguinte: aqueles que não aceitam o evangelho de Jesus se equiparam a pessoas pagãs. Então, ser pagão não é só acreditar num Deus ou no outro. Ser pagão é uma atitude de negação em relação à hospitalidade, em relação ao evangelho de Cristo. Isso é ser pagão. Eu posso acreditar em Deus e continuar pagão se eu não sou solícito, se eu não sou ligado a Deus, ao seu projeto, à hospitalidade, como está pedindo aqui. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem. Jesus pediu para eles pregassem para o arrependimento, a conversão? Não. Isso é doutrina. Jesus não pediu para que ninguém se convertesse, nem que eles fizessem isso. Eu estou frisando isso porque depois vocês vão ver o que vai acontecer. E expulsavam muitos demônios. Jesus mandou eles expulsar demônios? Não. Falou que eles teriam autoridade sobre espíritos impuros. Mas não pediu para eles expulsar demônios. E curavam muitos enfermos ungindo com óleo. Jesus mandou eles curarem enfermos ungindo com óleo? Também não. Tá? Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco, tá? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. A partir do versículo 14 em diante, fala sobre o João Batista, Herodes e João Batista. Eu chamei isso aí, eu coloquei no PowerPoint como sendo o banquete da morte. Por que isso? Porque o Marcos, de forma muito inteligente, o Marcos, ele usou o capítulo 6 e depois, na frente, a partir do versículo 30, ele criou dois banquetes. Presta atenção nisso. No versículo 17 em diante, que narra a morte do João Batista, ele fala de um banquete. Eu vou ler a partir do 17 para a gente não perder tempo e frisar no que é importante. Herodes, qual é Herodes aqui? O Antipas, que mora na Galiléia. Com efeito, mandaram prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíade, a mulher de seu irmão Filipe. Pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodes. Essa Herodias era mulher do irmão desse Herodes. Ela era cunhada dele. O Herodes, o Filipe, estava em Roma, quando o irmão dele ficou com a mulher dele lá na Galiléia. E João disse a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Está denunciando aqui um adultério. Herodias então se revoltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Por que não podia matar? Pois Herodes tinha medo de João, sabendo que ele era homem justo e santo.
o proteger. Na verdade, o João tinha muitos discípulos, isso ameaçava o prestígio do Herodes. E quando ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Tá? Ora, chegou o dia propício. Herodes, por ocasião do aniversário de nascimento, do aniversário dele, o que ele fez? Ofereceu um banquete. Olha que o banquete. Esse banquete eu estou chamando de banquete da morte. Por quê? Porque desse banquete, eu não, Marcos, tá? Porque desse banquete vai acontecer aí a morte de João Batista. Um banquete. Aos seus, olha quem está presente no banquete do Herodes, que é diferente do banquete de Jesus, que eu vou apresentar daqui a pouco. Magnatas, oficiais, grandes personalidades da Galileia. Só gente rica nesse banquete. Gente rica gerando a morte. Morte de quem? De João Batista. Daqui a pouco vocês vão ver. E a filha de Herodíase entrou e dançou. Nos outros evangelhos a gente sabe que ela chama Salomé. E agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei Herodes disse à moça: pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Viu o banquete da morte? Voltando logo, apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo ele o decapitou na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Deu à moça e esta entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e colocaram no túmulo. Então, isso aqui, o Marcos escreve que na vida existem dois tipos de banquete. Um banquete que gera morte, é esse aqui, de pessoas injustas, de pessoas que só pensam no poder, de pessoas que não querem partilhar, e um outro banquete que gera vida, que nós vamos ver agora a multiplicação dos pães. É o banquete de Jesus, um banquete que gera vida. Vocês lembram que eu falei para vocês que Jesus não ficou muito satisfeito com a missão dos apóstolos? Vocês vão ver aqui que Jesus vai chamar eles no canto para poder tentar corrigir algumas coisas que eles fizeram errada. Para mostrar para nós que nós também fazemos coisa errada na missão e precisamos ser corrigidos, orientados. Isso significa no Evangelho colocar à parte. Quando Jesus chama os discípulos dele à parte, é porque alguma coisa não tá bom. E ele precisa orientar melhor os discípulos. Como é que ele faz isso? Afastando os discípulos da população, para que a população não influencie os discípulos. Porque essa população escutou das autoridades que Jesus é mago, que Jesus é feiticeiro, que Jesus faz as coisas pelo poder do mal, de Beelzebul. Então a ideia de Jesus é tirar os apóstolos de perto da população, às vezes, para fazer essas correções. Vocês vão ver isso aqui agora. Os apóstolos, é a primeira vez na Bíblia que aparece aqui no Marcos, melhor dizendo, que aparece a palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado. Não é um título, não é poder, é função. Todas as vezes que nós somos enviados para anunciar o Evangelho, nós nos tornamos apóstolos, tá bom? Então, essa é a questão aqui. Estamos aí no capítulo 6, versículo 30. Então, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Grave uma coisa importante aqui também, ó, feito e ensinado. Existe uma diferença entre ensinar e pregar na Bíblia. Ensinar é quando você pega o Antigo Testamento, você pega os elementos do Antigo Testamento e aplica ao novo que Jesus está fazendo. Pregar não. Pregar simplesmente é você narrar as coisas sem se voltar ao Antigo Testamento. Jesus não permitia aos apóstolos ensinar. Pregar sim. De novo, para pregar, tinha que se usar um Antigo Testamento, fazer uma leitura desse Antigo Testamento e aí aplicar no Evangelho. Os apóstolos estavam preparados para isso? Claro que não, eram pessoas simples. E ao usarem o Antigo Testamento, os apóstolos começaram a falar que Jesus era o Messias enviado, o Messias nacionalista.
aquele que ia libertar Israel do poder romano. O que vai acontecer com a população? Ela ficou louca e foi atrás de Jesus, achando que ele era esse Messias. Por isso que Jesus ficou meio chateado, não seria a palavra, mas ficou um pouco decepcionado com aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, o que Jesus faz? Pega um barco e vai tirar eles de próximo do povo para poder reorientá-los. Vamos ver o que aconteceu aqui no banquete? Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. O que Jesus queria era o quê? Era corrigir o que eles tinham feito de errado na missão. Isso é próprio de uma liderança que pensa no bem daqueles que estão pregando. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Veja, quando os apóstolos pregaram que Jesus era o Messias nacionalista, guerreiro, muita gente foi atrás de Jesus. Vamos lá. E foram de barco a um lugar deserto afastado. Jesus queria orientar melhor os apóstolos. Muitos, porém, o viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele, só Jesus desembarcou, Jesus quer separar os apóstolos da população. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus teve compaixão. Na Bíblia existe uma diferença entre compaixão e misericórdia. Compaixão somente, essa palavra somente aparece quando é Deus. Só Deus tem compaixão. O que é compaixão? É quando você quer devolver a vida àquelas pessoas que perderam a vida. Perdeu a vida no sentido material, no sentido de doença, nesses sentidos. Espiritual também, tá? Então Jesus percebia que aquelas pessoas, elas tinham perdido a vida. Quem tirou a vida delas? As lideranças, os pastores da época, os escribas, os fariseus. Por isso que Jesus falou que elas eram pessoas como se fossem ovelhas sem pastor, porque as lideranças estavam aproveitando dessas pessoas. As lideranças estavam explorando essas pessoas. Então Jesus percebe que elas estão cansadas desse tipo de liderança e sentiu compaixão. Quando você ler a palavra misericórdia, é relacionada ao homem. O homem tem misericórdia. Deus tem compaixão, porque só Deus pode devolver a vida. Tá bom? Vamos lá. Jesus teve compaixão porque, né, viu que elas eram ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que Jesus ensinou? Marcos nunca vai dizer. Estou repetindo isso várias vezes para vocês ir gravando. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. No banquete da vida, isso aqui é muito importante que eu vou dizer e está baseado aqui no Marcos. Jesus ele está ensinando o novo evangelho. Ele é o novo, lembra que eu falei para vocês? Ele é o novo. Qualquer pessoa, numa situação dos apóstolos, falaria a mesma coisa para Jesus: vamos liberar eles para que eles possam comprar as coisas e comerem. O problema é que quem parte da lógica do dinheiro, da compra, esquece que tem muitas pessoas que não têm dinheiro, que tem muitas pessoas que não têm como comprar, que tem muitas pessoas que vão passar fome. A pergunta é: e aí? O que vamos fazer com essas pessoas? Então Jesus quer ensinar uma nova forma de viver, não baseada no dinheiro, não baseada na compra, porque quando se baseia no dinheiro, na compra, gera exclusão, porque nem todo mundo pode comprar, nem todo mundo vai estar incluído nesse mundo do consumo. Então Jesus vai dizer assim para eles: Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer, banquete da vida, não baseado no dinheiro, não baseado na mercadoria, não baseado na compra, mas na partilha. Isso que é importante, na partilha. Disseram-lhes eles: iremos e compremos 200 denários de pão para dar-lhe de comer. 200 denários de pão, 200 denários era meio ano de trabalho, 6 meses de trabalho. Para comer, ele perguntou: quantos pães tendes? Quantos pães? E de ver. Tendo se informado, responderam: 5 pães.
tá? E 2 peixes. 5 e 2 peixes. 5 mais 2 é 7, são 7. Já falei para vocês que 7 é coisa de Deus. 7 é perfeição divina. A partilha, está dizendo Marcos, é coisa divina. A partilha vem de Deus. É o ensinamento de Deus para nós. Por isso 7, tá? 5 mais 2. 7. Ordenou-lhes então que fizesse todos se acomodarem em grupos de convívas sobre a grama verde. Mas não era deserto local, grama verde? Aqui o Marcos está retomando Gênesis, o paraíso. Quando a gente aprender a partilhar, nós vamos deixar de viver em desertos e vamos viver no paraíso. Olha que leitura fantástica do Marcos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Grama verde, o paraíso lá do Gênesis. Se a gente aprende a partilhar, lembra lá que os animais e os seres humanos tinham tudo, não faltava nada? Partilha. Quando se sabe partilhar, não se falta nada, é o paraíso. É isso que Deus quer de nós. Mas aqui um ponto importante. Mandou eles organizar em grupo de 50 e 100. Sem organização não há partilha, está ensinando Marcos. Não é uma coisa que cai do céu. Para que a gente aprenda a partilhar, precisamos nos organizar, precisamos saber como é que funciona as coisas para poder partilhar. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos ao céu, abençoou os pães e deu aos discípulos para que los distribuísse. Veja bem, Jesus fez uma oração que todo pai fazia antes de comer. Tá? Não, então ele fez uma oração que todo mundo fez, o pai fazia. E Jesus foi ele que entregou os pães, os peixes, não, ele pôs os discípulos para entregarem. Deus usa o ser humano para continuar o seu projeto. Deus utiliza do ser humano para continuar a partilhar. Jesus só iniciou. Somos nós que temos que dar sequência a isso. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. Aqui eu vou uma frase de um padre que eu conheci, chama Romualdo de Gasperi, que dizia: quando se partilha, dá e sobra. Quantos de vocês já não foram em reuniões de igreja? Um levou uma panelinha, outro levou outra panelinha, outro levou outra panelinha. Todo mundo comeu muito e sobrou. Essa é a lógica da partilha. Quando se partilha, dá e sobra. Tá bom? Continuemos aqui. E ainda recolheram quantos cestos? 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. 12 é o símbolo de Israel. Essa multiplicação de pães está sendo feita para o povo de Israel, não para os pagãos. Porque tem duas partilhas do pão, tá? Essa aqui, vocês vão ver depois a outra. Essa aqui foi feita entre o povo de Israel. Por isso que sobraram quantos cestos? 12. 12 é a simbologia de Israel. E 5.000 também é a simbologia de Israel. Quando falar 4.000, simbologia do mundo pagão. 5.000, simbologia de Israel. Vamos ver quantos sobraram aqui. Quantas pessoas foram alimentadas? E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Você sabe que Israel não conta as mulheres nem as crianças. Ele sempre parte dos homens. Então esse milagre foi feito entre o povo de Israel. E qual que é o milagre aqui? Foi magia? Jesus pegou 2 pãezinhos, viraram vários, e 5 pães viraram vários? Não. O que aconteceu é que as pessoas levavam as suas comidas. O que Jesus fez é o seguinte: o que você trouxe? Isso. O que você trouxe? Isso. Mas por que os 5 e o 2? Já falei, é simbólico, para dizer que é coisa de Deus. E aí se colocou em comum. Quando se colocou em comum, todo mundo comeu, deu e sobrou. O maior milagre é sempre a partilha. Aprender a partilhar. 2.000 anos depois, nós ainda temos pessoas que passam fome. É porque não tem comida no mundo? Não. Segundo a ONU, o nosso planeta Terra consegue hoje, com a tecnologia, alimentar 12 bilhões de pessoas. 12 bilhões. O planeta Terra tem 7 bilhões. Então daria para alimentar 7 bilhões de todo o planeta e sobraria quase outro planeta para alimentar. Mas nós sabemos que hoje no mundo quase 2 bilhões de pessoas passam fome. Por que passam fome? Ganância. Ganância humana. 2.000 anos depois, nós não aprendemos a partilhar com Jesus, que nos ensinou isso. Vamos continuar. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaida. Essa Betsaida é um território que fica próximo do território pagão ali em Israel. Enquanto despedia a multidão.
E deixando-os, foi à montanha para orar. Eu acho isso incrível de Jesus, cansado, e ali ele se retira ainda para orar, para buscar forças em Deus. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que fatigavam a remar, pois o vento lhes era ao contrário, pela quarta vigília é quando você começa a contar, já é de madrugada entre 3 e 6 da manhã. Pela quarta vigília, dirigiu a eles caminhando sobre o mar. Jesus caminhando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Por que os discípulos acham que Jesus é um fantasma? Fantasma não tem corpo. É porque os discípulos ainda não entenderam quem é Jesus. Os discípulos não entenderam ainda Jesus como filho de Deus, como Messias. E mais importante, eles não entenderam ainda a lógica do partilhar, a lógica divina. Eles acham, como o povo achava, que Jesus era um feiticeiro, que Jesus era um mago, que Jesus era um fantasma, menos que Jesus era quem ele era, o Filho de Deus que ensinou a partilhar, a viver bem uns com os outros. Então, eles ainda, os apóstolos, pensam com a cabeça do povo da época. Os apóstolos de Jesus, os discípulos ainda, estavam na lógica do mercado, do comprar e não do partilhar. Por isso que, ao ver Jesus, eles acharam que era um fantasma. Uma crítica do Marcos para os próprios discípulos que ainda não entenderam Jesus. Tá bom? Vamos lá. Vendo caminhar sobre o mar, julgavam que fosse um fantasma. Começaram a gritar, pois todos os viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com ele, dizendo: Tenha confiança, tenha fé. Olha a palavra fé de novo. Sou eu, não tenha medo. Jesus aqui se identifica agora como Deus, porque lá no livro do Êxodo, Deus se define como o quê? Quando Moisés perguntou quem é o Senhor, o que eu devo anunciar? Deus falou para Moisés: diga ao povo que eu sou aquele que sou. Eu sou. Deus não tem definição. Aqui Jesus se definiu como Deus. Eu sou eu. Sou eu sou. Então Jesus aqui está se definindo como Deus. Tá? E subiu para junto deles no barco. E o vento amainou. Já falei para vocês que o vento aqui muitas vezes é visto no próprio linguajar do Marcos como sendo como o próprio demônio, né? Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada dos pães. Olha o que o Marcos está dizendo, tá vendo? Eles não entenderam a lógica da partilha. Eles ainda são velhos. Lembra que eu falei o velho novo, Jesus é novo? Os discípulos ainda estão no campo do velho, mas seu coração estava endurecido. Terminada a travessia, alcançaram a terra de Genezaré e aportaram. Genezaré é quase do lado da Galileia, até hoje, tá? De Cafarnaum. Mal desceu do barco, os habitantes logo reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrisse que ele estava. E todos os lugares onde entrava, nos povoados, na cidade ou nos campos, colocava os doentes das praças, rogando-lhes que permitissem ao menos tocar na hora do seu mando, autoridade que vem de Deus que cura. E todos que o tocavam eram salvos. Você lembra da mulher que nós lemos na última aula? Mulher que sangrava e que tocou em Jesus, o poder que sai dele? Então é o reconhecimento de Jesus como filho de Deus, porque o Marcos define Jesus como filho de Deus. Deu certinho os nossos 40 minutos, né, que a gente sempre fala, agora deixa aberto para vocês perguntarem aí desse capítulo 6, o que vocês... Pessoal, não esqueça, além de vocês participarem da aula, para vocês irem entendendo o que nós estamos trabalhando no Marcos, não deixe de ler os PowerPoints, que é importantíssimo, algum texto que eu ponho lá, e quem comprou esse livrinho também vai lendo ele, tá? Que vai ajudando muito vocês a entenderem o Evangelho de Marcos. Em só aula, às vezes, vocês podem ficar perdidos. Aberto aí para perguntas, aqueles que têm dúvidas. O Mauro está gravando a aula para nós, tá? Ele vai postar depois. O PowerPoint eu já postei no Zap lá. Alguma dúvida em relação ao Evangelho de hoje, o capítulo 6? Guto, Oi, Valdemar. o que significa que Jesus caminha sobre as águas?
A água da Bíblia, como eu falei para vocês, aqui do Marcos, ele tem dois significados. Um significado é a missão, né? Porque a água e o barco leva para outros mares, para outros lugares para evangelizar. Mas nesse caso especificamente aqui, quando Marcos escreve a andar sobre as águas, é que Jesus ele anda sobre todas as dificuldades das nossas vidas. O mar também ele pode significar as nossas dificuldades do dia a dia. Então Jesus, por ter fé em Deus, ele anda sobre as dificuldades e convida cada um de nós também a enfrentar as dificuldades. Como a gente enfrenta, como a gente pode andar sobre o mar sendo dificuldades? Tendo fé em Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós tivermos fé em Jesus Cristo e enfrentar as dificuldades, nós vamos estar andando sobre o mar, a exemplo de Jesus. Tá? Andar no mar é isso. E quando eu enfrento os problemas, por que eu enfrento os problemas? Porque eu tenho fé em Jesus. Sei que eu vou vencer esses problemas. Quais eram os problemas dos discípulos nesse momento? É não ter fé em Jesus, achar que ele é um fantasma, achar que ele é um mago, que ele é um feiticeiro. Eles ainda não têm fé em Jesus. Por isso que Jesus está ensinando eles a ter fé. Isso é andar sobre as águas, é simbólico. Mais alguém? Então tá bom. Aí se tiverem dúvidas, vocês põem lá no grupo lá. No sábado, depois tem que até confirmar porque eu não vi mais o folhetim, não sei se é 4 ou 5 horas, eu acho que é 4 horas, né, de Brasília. Começa o nosso curso sobre maçonaria. Aqueles que querem se inscrever, aí vai se inscrevendo até sábado, tá bom? Nós vamos ter 3 aulas explicando a maçonaria e o cristianismo, essa relação. Sábado, acho que é 4 horas de Brasília. Depois só confirmo e falo para vocês lá de novo. Tá bom? Amanhã eu vou fazer um vídeo, já me pediram umas 3 ou 4 pessoas, sobre o conflito Israel e o Hamas, explicando o que está acontecendo lá. Eu vou fazer o vídeo, aí eu vou postar aqui para vocês também, tá? Vou pôr em alguns lugares, aí eu posto aqui para explicar o que está acontecendo aí em Israel e o Hamas, ok? Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Amém. Boa noite. Boa semana. Tchau.